Olá, meus amigos aqui, jornalista Homero Roberto, estou de volta aqui com o meu canal. Estou bem em frente a esse prédio aqui, vocês estão vendo aqui? Aqui passa o trilho, aqui a prefeitura, era a Companhia Siderúrgica Nacional, o escritório. Esse prédio aqui, estão vendo aqui, foi reformado, ficou muito bonito, tá? Aqui a Avenida Nereu Ramos, ali a rua João Rodrigues Martins. Enfim, esse prédio aqui, ele foi uma olaria. Daqui para trás era a olaria. Isso aqui era o escritório da olaria. O escritório, algumas coisinhas aqui que tinha aqui. Teve algumas lojas que depois foi alugada para algumas lojas. A Porcelana, que começou aqui, o escritório da Porcelana. Enfim, esse prédio era o prédio que funcionava a olaria que tinha aqui, certo? A olaria, ela foi construída em 1939 por Henrique Bernardo Lopes. Henrique Bernardo Lopes construiu essa olaria em 1939, depois ele vendeu em 1943 para o Roberto Prudêncio. Então vejam como é que era o prédio, como é que era a olaria, isso lá, 1950, 43, 39, não tem a foto, mas depois, a partir da chegada da CSN, foi fotografado. Então vejam as fotos de como é que era esse prédio aqui, vejam bem. Perceberam como é que era o prédio aqui da olaria, né? Barulho aqui, né? Estamos aqui, Avenida Nereu Ramos, um movimento intenso aqui. Vocês perceberam como é que era esse prédio dos anos 50, 60? Perceberam, né? Então vejam bem, essa olaria, ela foi construída em 1939, em 38, 1937, veio para cá um imigrante alemão, o Henrique Bernardo Lopes. O Henrique Bernardo Lopes, ele comprou esse terreno aqui e vai dos trilhos até lá no Morro do Caçador. Essa tira de terreno aqui era tudo do Henrique Bernardo Lopes. O Henrique Bernardo Lopes comprou isso aqui e construiu aqui uma olaria de tijolos. Uma olaria de tijolos. Tinha muito pouca coisa por aqui, já tinha um movimento, sim, um centro de Capivari, como vocês perceberam na foto, já tinha algumas coisinhas, né? E o Henrique, então, ele comprou isso aqui, construiu a olaria. Com a chegada da CSN em 1943, vem nesse período, o Henrique vendeu para o Roberto Prudêncio. O Henrique Bernardo Lopes, que era meu bisavô, pai do Jacó Lopes, meu avô, avô materno, pai da minha mãe. Então o Henrique, pai do Jacó, ele era o dono disso aqui, ele vendeu e foi embora para Boa Vista, Criciúma. E lá em 1945 ele faleceu. Roberto Prudêncio deu continuidade na olaria. Toda essa tira aqui era tudo dele. Comprou do meu bisavô, o Henrique. Em 1943, a chegada da Companhia Siderúrgica Nacional, a Ulteca, o lavador de Capivari. O Roberto Prudêncio, produção de tijolos, vendeu tijolo para a construção da Ulteca. Grande quantidade de tijolos, e teve uma época ali que ele recebeu 200 contos de réis pela venda de tijolos para a construção da Ulteca. Recebeu com isso 200 contos de réis, eu fiz as contas, hoje seria 10 mil reais. Está muito dinheiro que se ganhava na época, né? Vendeu tijolos aqui adoidado para a Companhia Siderúrgica Nacional, depois para a construção da estação em 1940 também, antes, né, da chegada da CSN, foi a estação 1940, que teve a estação aqui, estação ferroviária, foi demolida nos anos 80,
Roberto Prudêncio também forneceu tijolo para a estação, depois forneceu tijolo para a construção da UTECA e do lavador. Aqui, então, o Roberto Prudêncio tocou essa olaria, depois construiu esse prédio aqui, né, que antes não tinha, o Henrique não construiu esse prédio, uma casinha de madeira onde funcionava o escritório sim. O Roberto Prudêncio construiu esse prédio e a olaria funcionou até os anos 70, ali, 71, 72, no máximo 73 ainda tinha a olaria aqui. Tinha o grande Lely, quem lembra do Lely? A gente conhecia muito bem o Lely, a gente que era gurizão, o Lely trabalhava na picareta, tirando barro para a construção, para a produção de tijolos. Aqui, a olaria, aqui a rua João Rodrigues Martins, aí tem o escritório do advogado, ali tem a borracharia do Martim, as coisas cresceram, né? Foi indo, o Roberto Prudêncio parou com a olaria nos anos 70, ele foi loteando, vendendo, até hoje vende terreno aqui até o Morro do Caçador. Para encerrar um caso verídico, aconteceu aqui, muito, ali nos anos 50, nos anos 1955, era proibido o jogo do bicho. Lembra do jogo do bicho? Todo mundo lembra, fazer um joguinho, a festinha, né? O jogo do bicho era proibido. E tinha um cidadão chamado seu Manuel, ele era conhecido como Louro, ele era chefe da guarda da CSN. O Manuel era chefe da guarda da CSN. E ele foi empossado como delegado, ele era linha dura, o cara era bravo, linha dura. Então ele começou a pegar no pé de quem fizesse jogo de bicho, ele pegava e prendia. A cadeia era aqui, onde teve a farmácia De Luca, antes era a farmácia Teixeira, a farmácia De Luca, nos fundos era a cadeia. A cadeia era ali, e quem fosse pego fazendo jogo de bicho ou jogando no bicho era preso e colocado ali na cadeia. E tinha um cidadão que trabalhava aqui na olaria, ele era tipo assim um office boy na época, né? Vou preservar o nome dele, eu vou chamar ele de Joca. O Joca, não era Joca, mas vou chamar de Joca, porque não posso falar o nome dele, ele já faleceu, mas tem os filhos e neto aí, pode não gostar, né? O Joca, ele fazia joguinho de bicho, ele andava com bloquinho, fazia a fezinha dele, jogava, quem quisesse jogar no bicho, que tinha ali outro bar ali, também os bares, onde ele jogava e entregava ali no bar, né? Tinha o barzinho aqui, bem na frente aqui da saída da CSN, ele fazia a fezinha, a pessoa jogava no bicho, né? E ele entregava ali no bar para no final do dia, nas 18 horas, ver que bicho deu. E o Joca, ele trabalhava aqui, ele saía para comprar pães ali para a turma da olaria tomar café, essas coisas, ele fazia esse tipo de trabalho. E ele fazia joguinho de bicho, ele andava aqui na camisa dele, o bloquinho, né? Aquele bloquinho, fazendo joguinho de bicho. E um determinado dia o Joca saiu daqui, né? E foi ali no bar, no barzinho ali onde era a banca, para entregar uns jogos de bicho que ele tinha feito. E quando ele percebeu, o Louro, o delegado, vinha vindo a pé ali da cadeia pública, a delegacia vinha vindo a pé para cá, e o Joca ia indo pro bar, aqui bem pertinho. Quando ele viu o delegado, ele se assustou, que era proibido. Ali na São Ernesto Ramos, ele entrou assim, tinha um velório por ali, ele entrou no velório. Um velório, ficou ali uns lados cartão, fartando. E o Louro, que vinha vindo com 2 policiais, 2 praças, chamava na época, 2 praças, também entrou no velório. O Louro vinha para ir no velório. O cara se assustou e ficou ali, né? Ficou ali o Louro do outro lado, com os praças, os policiais ali, olhando o morto. E entrou um cidadão. O cidadão entrou e viu o Joca. Encostou no Joca e disse assim: o que é que deu no bicho hoje? Aí o Joca olhou assim: infarto. Deu infarto, ele morreu de infarto. Perceberam? Pra se safar, ele disse que o cara tinha morrido de infarto. Ele perguntou o que bicho deu, né? Valeu! Histórias verídicas do cotidiano da história de Capivari de Baixo. Hoje ficou sabendo que isso aqui
para lá, era uma olaria construída em 1939 por Henrique Bernardo Lopes, 43 comprada por Roberto Prudêncio, funcionou até os anos 70 a olaria aqui em Capivari de Baixo. Se gostou, deixe o like aí, é muito importante o like. Se inscreva, vocês estão aí no YouTube, se inscreva no meu canal. Deixe aqui o seu comentário, comente aqui se gostou, se não gostou, se conhecia, se sabia, se não sabia, enfim. Um abraço, até o próximo vídeo, com mais uma história de Capivari de Baixo. Um abraço, até lá, pessoal.